Boa noite, meu nome é Zelan Costa Silva e este é o Jogo do Poder. O tema desta noite é Previdência, um tema que está sendo muito discutido na sociedade e muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra e a gente precisa se situar nesse debate do que é realmente importante para nós. Para conversar sobre esse tema, nós vamos falar com o Fábio Serravalli Franco, que é o presidente do Sindicato Estadual da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos conversar com o advogado especialista em Direito Previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Estadual, Ed Pares. E vamos conversar também com o professor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Modesto, também profundo conhecedor do direito administrativo e também das questões previdenciárias. Fábio, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Boa noite, Ilan. É um prazer estar aqui no programa. Bom, a pergunta clássica é, você é a favor ou contra essa Previdência? Nós somos terminantemente contra essa reforma da Previdência que foi apresentada, assim como já havíamos sido contra a 287, que foi a proposta do presidente Temer. E por quê? Olha, do ponto de vista geral, da população em geral, a gente analisa que essa proposta foi muito perversa com os mais pobres e principalmente com as categorias como professores e policiais. E a gente acredita que a reforma da Previdência não pode penalizar mais esses segmentos. Deveria primeiro buscar a questão da auditoria da dívida pública, que hoje em dia se gasta 40% com a amortização de dívidas e juros para os bancos, e também com relação à Previdência, ela não afeta de forma efetiva aquele ponto de quem tem privilégios. Então, a reforma deve primeiro vir para os estados, para os municípios, que ainda não fez as suas reformas. No âmbito federal, nós já fizemos a reforma e, por isso, a gente não defende nenhuma das duas reformas. Então, veja bem, então, é o seguinte, você não é a favor de nenhuma reforma da Previdência? Primeiro, a gente deveria atacar essa questão de cobrar os devedores, porque tem mais de 400 bilhões ainda pendentes de cobrança pela Fazenda Nacional, e também revisar outros gastos que o governo está fazendo, para depois enfrentar a reforma da Previdência e só naquilo que for excesso, porque tem pontos que já foram revisados. Agora, obviamente, a Previdência ela é dividida em duas. O nosso telespectador, ele sabe que existe a Previdência Geral, que é a população dos empregados privados de empresas, que ele contribui mensalmente e ele tem um teto limite. Isso. E nós temos a Previdência do funcionário público, que é onde se encaixa os policiais rodoviários federais. Isso. Nessa Previdência, que é totalmente diferente da Previdência Geral, vocês têm salário integral, igualzinho o que tem na ativa, que é completamente diferente do que existe no regime geral. Vocês têm uma aposentadoria, inclusive, que me parece um pouco mais cedo do que os demais profissionais. Então, o seu discurso não é muito mais de manutenção de prerrogativas do que efetivamente um discurso de bom para a sociedade? Ou seja, vocês estão olhando para o próprio umbigo? Não, acho que a gente tem que diferenciar esse ponto. Com relação ao regime geral, realmente tem um limite que é estabelecido. Mas para os servidores públicos, de uma forma geral, nós contribuímos não sobre o teto do regime geral, nós contribuímos sobre todo o valor que nós recebemos. Mas isso então, muito recentemente, né? Não, a gente tem contribuído sobre o valor integral. Então, se um trabalhador do regime geral tem um limite, hoje em dia aproximadamente 5 mil, então ele só contribui sobre os 5 mil. Se o servidor público recebe 10 mil, 15 mil, ele contribui sobre todo esse valor. E desde 2004, a questão da paridade e integralidade, isso daí foi muito relativizado, principalmente no âmbito federal. Então, hoje, eu entrei em 2006 na Polícia Rodoviária Federal e eu não considero e não se considera que tem nem integralidade e nem paridade. Outra coisa são as regras de pensão, que hoje em dia, no âmbito federal, nós já sofremos todas as reformas. Se hoje em dia falecer minha esposa, tem menos do que 44 anos, ela só recebe 9 anos a minha pensão. Então, a reforma para os servidores públicos federais, nós consideramos que já foram feitas. Já foi feita com a reforma de 98, com a emenda constitucional 41, depois veio a 47, e em 2013 teve outras reformas de pensão. Então, no âmbito federal, nós entendemos que já está resolvida essa questão e já está no limite para nós, servidores públicos federais. E, como eu disse, nós não recebemos mais com integralidade nem com paridade essas pensões. De qualquer forma, a gente fala muito do déficit da Previdência como sendo a razão de toda essa modificação. Sim. E nós temos um déficit declarado,
que seja qualquer número, porque há uma disputa efetiva sobre se é tantos bilhões ou é menos alguns bilhões, mas é sempre bilionária. E esse déficit, ele, do regime geral, ou seja, de toda a população trabalhadora do Brasil, que são milhões e milhões e milhões de brasileiros, é um valor. E do funcionalismo público, que são poucos mil, não chega a milhões de trabalhadores, não chega. Então, é igual. Significa que a população em geral está sustentando aposentadorias diferentes do setor público. Isso de forma é injusto, não? O que a gente avalia, principalmente no serviço público, como eu já reiterei, a gente tem que diferenciar os militares dos civis. Realmente, quando a gente olha hoje o número dos militares que foram apresentados, tem um déficit que é um déficit bem acentuado. Já dos servidores civis da União, a gente avalia que não tem um déficit tão aprofundado, até porque o governo omite a parcela que a União, enquanto empregador, deveria aplicar. Nós temos uma lei que deveria... Desculpa, só concluindo o raciocínio. Por favor. No que o servidor entra com 1, o governo deveria entrar com 2. Isso daí está na lei colocada. Então, ele omite esses 2 e torna isso como se fosse um déficit, e não é. Ele, como qualquer empresa privada que entra com sua parcela de empregador, o governo também deveria entrar com seus 22%, que a lei determina, mas ele omite esse dado e traz isso como se fosse um déficit da Previdência. De qualquer forma, mesmo que o governo entrasse com 2, éramos nós do setor privado que estamos pagando, porque quem paga imposto é quem paga essa conta toda. Agora, veja, obviamente que a gente falar de militares e policiais não chega aos pés dos salários pagos nos judiciários e nas carreiras afins. Eles têm efetivamente um peso maior e me parece que essa Previdência vai atacar, essa reforma está atacando muito a questão do funcionalismo público. Mas eu vou lhe dar uma chance de pensar um pouco nessa resposta e me dar depois dos comerciais. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens, tem um minutinho apenas, já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre Previdência Social. Afinal, essa mudança vai ser boa, vai ser ruim, para quem que ela vai ser ruim? Essas discussões precisam ser levadas a cabo, porque afinal o Congresso vai decidir o nosso futuro. Nós estamos conversando com o Fábio Serravalli Franco, que é presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais. Nós vamos falar logo em seguida com o Ed Pares, que é presidente da comissão, é advogado, é presidente da comissão da OAB, relacionada à Previdência Social, e depois com o professor da Universidade Federal da Bahia, muito conhecido por aqui, Paulo Modesto. Fábio, a pergunta que ficou do bloco passado é sua resposta. No caso, eu acredito que nenhuma carreira está se opondo a ter a reforma da Previdência. Agora ela tem que ser medida de acordo até inclusive com o que o governo quer pregar. O governo quer mudar de um sistema de solidariedade e contributividade para um sistema de capitalização. Então, com isso, ele tem que garantir todos os direitos de quem já chegou nesse patamar de estar contribuindo com uma regra previdenciária. A gente já tem um exemplo desse processo de capitalização, inclusive com o sistema de privatização da Previdência, que aconteceu no Chile há alguns anos atrás. E a gente precisa analisar qual é o resultado que teve no Chile e se foi positivo ou negativo. Vocês têm noção do que está acontecendo por lá? Foi até bom ser antecipado esse fato, porque no Chile nós temos hoje em dia recordes de suicídio. Hoje em dia na Polícia Rodoviária Federal nós temos verificado em média 40% das mortes de policiais em suicídio. Então o número de suicídios na Polícia Rodoviária está muito grande em razão dessa pressão que está vindo. Inclusive, muitos relatam que não se imaginam trabalhando mais 5, 10 anos, enquanto só faltam um ano para aposentar. Então, o governo pró-policial não trouxe nenhuma regra de transição, já para os militares colocou 17% como um pedágio, e os policiais realmente, hoje em dia, na Polícia Rodoviária Federal, estão vivenciando uma verdadeira crise, até porque acreditaram muito que esse governo investiria na segurança pública, daria tranquilidade ao policial. Então, nós não verificamos isso na prática, nossos colegas realmente estão revoltados por não ter essa regra de transição. A Polícia Federal junto com vocês, né? E a Polícia Federal também está passando pelo mesmo problema. E para você chegar e analisar até como o governo está sendo seletivo nas suas escolhas, no âmbito estadual,
ele está prevendo a mesma regra dos militares para os policiais militares, mas os policiais civis que também estão enfrentando a mesma guerra da criminalidade e da segurança pública no âmbito estadual, eles não estão prevendo nenhum tipo de regra. Então estão separando policiais militares e policiais civis. Isso está jogando a categoria um contra os outros em uma área tão importante como é a segurança pública. Isso a gente acha que é inadmissível para um governo que se colocou dizendo que iria tratar da segurança pública. Mas o Congresso aí está sendo, digamos assim, deixado a seu belo alvitre a decisão em relação a esse pacote da Previdência Social. O pessoal da área econômica diz que é fundamental. E vocês vão fazer pressão no Congresso para modificar esse projeto do jeito que ele está? Nós já começamos intensificando bastante a visita aos parlamentares. Hoje mesmo já visitei 2 parlamentares, um do PSL, professora Daiane, e outros parlamentares aqui da Bahia. Já marcamos para amanhã. Vamos lançar a frente da Polícia Rodoviária Federal no Congresso, e lá vão estar diversos parlamentares já convidados por nós. Nos aeroportos já temos também manifestações previstas para poder sensibilizar todos esses pontos e abrir o debate, porque foi enviada uma proposta sem nenhum tipo de discussão conosco, nem com a sociedade. De qualquer forma, o Estado da Bahia é composto por 39 deputados e desses a maioria está ligada ao governo estadual, que é o governo petista. Você acha que eles vão apoiar a reforma da Previdência? Nós temos um fenômeno que a gente verifica que, às vezes, alguns estão no âmbito estadual com o governo estadual, mas no âmbito federal também o partido nacionalmente já está numa posição com o governo federal. Então, esses que têm que são mais partidos de centro, né, a gente tem que dialogar para também sensibilizar e poder fazer nossa voz prevalecer dentro do parlamento. A Polícia Rodoviária hoje conta com 3 parlamentares da casa, um de Sergipe, de Roraima e outro no Mato Grosso, que era o senador Medeiros. Então a gente também, hoje em dia, já tem inclusive representantes nossos. A Polícia Federal também conseguiu fazer uma bancada de 3, 4 deputados. E a gente, com esse grupo, tem pressionado o governo federal para atender essas demandas. Você acha que 1% do total de deputados vai fazer esse impacto todo? Porque nós temos esses 7 deputados e a bancada de policiais geral está em volta de 50, 55 policiais, fora os das Forças Armadas. Então, quando a gente junta esse grupo que está falando a mesma linguagem, está em torno da UPB, uma entidade que foi criada justamente para defender a aposentadoria policial, a gente acredita que vai dar, sim, uma fala dentro do governo. E o que você está defendendo é uma situação específica, não do funcionário público em geral, mas do policial dentro da situação dos funcionários públicos. Nesse momento, a gente faz uma fala contrária à reforma, de uma forma geral, pela forma que ela se apresenta, mas também a gente defende a parte específica dos policiais, porque há, sim, uma razão para a defesa de um critério, tanto do ponto de vista da regra de transição, da questão das pensões de policiais, que a previsão do governo nessa PEC 6 é que a esposa terá só 50% ilimitado e para cada filho 10%. Então, uma criança em idade escolar irá ter só 10% do que o pai ganhava na atividade, e ele morto de serviço, ele deixará esse legado para sua família. Então, a gente defende a pensão policial, a questão da integralidade e paridade para todo o período, ou que haja uma regra de capitalização, que haja vantagem em você assumir o risco. Ou seja, o governo entre com uma proporcionalidade de 2, 3 para 1 e que o servidor passe a assumir aquele risco com a garantia de que há uma equivalência no futuro. Obviamente que você tem também a aposentadoria do judiciário, que os salários são diferenciados em relação à maioria das categorias. Inclusive, dos policiais são muito mais altos do judiciário. Vocês, então, não estão de acordo com a manutenção da Previdência para o judiciário. Vocês advogam uma mudança para eles, né? Eu verifico que o judiciário, o Ministério Público e as categorias policiais, para o Ministério Público e para o Judiciário, nós já temos o quê? Prerrogativas na própria Constituição. E essa questão de você ter, ao final, uma aposentadoria com paridade e integralidade, isso daí é uma prerrogativa que deve ser prevalecida não só para o Judiciário e o Ministério Público, que conseguiram isso já de muito tempo, pela força que sempre tiveram na sociedade. Mas o policial, hoje em dia, tem que passar a ter prerrogativas, assim como tem o Judiciário e o Ministério Público. Não sou contra essas prerrogativas, são essenciais para que eles exerçam
as suas atividades. Agora, isso daí tem que ser estendido para quem tem também uma atividade de risco, como os policiais, que tem que ser não só a prerrogativa com relação à Previdência, mas uma prerrogativa para o exercício da função de ter a tranquilidade de exercer, como outros pontos na questão de... no enfrentamento à criminalidade, como ele vai responder? Ele vai responder como qualquer pessoa? Então, não, ele tem que ter, num embate com tiros, uma situação dessa mais crítica, ele tem que ter a prerrogativa de ter um tratamento de acordo com a sua condição, que é de combater o crime. Então, isso daí a gente tem defendido, que haja essas prerrogativas em uma lei orgânica da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e das polícias em geral, como já existe hoje de Alomã e as leis do Ministério Público, e isso daí que a gente tem buscado e defendido. Fábio, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, muito interessante, eu lhe provoquei bastante, eu acho que é importante provocar o debate, tá certo? E eu acho que é importante que a população entenda que existem diferenças, existem prerrogativas, algumas justas, outras questionáveis, Exato. mas é nesse debate que a sociedade acaba criando um entendimento maior e, com isso, facilitar esse processo de mudança que dizem que é extremamente necessário. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa, por ter trazido também tantas autoridades importantes aqui para debater um tema sensível para a nossa sociedade e com certeza estaremos sempre dispostos a debater esse tema e trazer para a sociedade o melhor resultado da Polícia Rodoviária Federal e da segurança pública.